A cidade de São Paulo discute mais uma vez o seu plano diretor. O projeto legislativo é do ano passado, 2013, mas prevê um planejamento da cidade até 2029. De novo, uma lógica de longo prazo. Para falar sobre o assunto, nós conversamos agora com Jorge Duarte, que é presidente do Conselho de Desenvolvimento Local da FEComércio. A ideia de longo prazo, de planejamento de longo prazo, tem algum problema com a cultura brasileira de sempre pensar no amanhã apenas e não pensar no daqui a 20 ou 30 anos? Sim, com certeza. Não somente com a cultura brasileira, eu diria que com a cultura latino-americana. Estamos muito acostumados a tentar resolver as coisas de forma imediata, e isso faz com que a gente não consiga, no meu entendimento, prever ações e projetos de transformação. Transformar não se transforma como uma mágica, e sim no longo prazo. Por isso, acho que os planos são importantes. Acredito também que falta a cultura da discussão do que seria um plano, e eu entendo hoje um plano como um caminho a percorrer para o futuro. Talvez falte isso na nossa cultura, no sentido de primeiro pensar no futuro desejado, que é algo que pouco a gente faz em relação à cidade. A gente quer resolver o buraco que está na nossa calçada, o lixo, mas a gente não percebe a dimensão de uma cidade, principalmente uma cidade como São Paulo, com sua complexidade, que merece, não tem como, de ver algumas intervenções que tenham que ser no longo prazo, tanto para que elas possam acontecer, quanto para que elas possam se sustentar. Então, acho muito importante que a população entenda, e até para poder participar, de que planejamento é um processo permanente, diria que de vida inteira. Como é que a vida inteira vai estar? Não necessariamente planejando, mas acompanhando o planejamento daquilo que se colocou, se propôs, e de que forma eu posso estar participando, interagindo com esse planejamento, para que eu possa contribuir de alguma forma com a cidade. Quer dizer, não adianta também estar somente algo escrito no plano e eu não contribuir. Haver uma ideia de preservação, de promoção do meio ambiente, e eu simplesmente estar na minha rua, na minha casa, enfim, no meu território, estar não cuidando daquele espaço. Tem a parte do envolvimento do cidadão, mas tem a parte do Estado, seja quem estiver ocupando o governo, porque tem poder executivo, de cumprir o que foi acordado algum tempo atrás. Nós já temos um plano diretor que foi de 2002, ainda da gestão da então prefeita Marta Suplicy, que não passou por uma série de processos que seriam de aprimoramento dele até para a implementação, e agora está sendo discutido de novo, evidentemente com o olhar de quem está em 2014. Onde é que o senhor vê problemas hoje na cidade? A moradia está sendo a maior discussão, inclusive com participação de movimentos sociais, troca de argumentos, alguns muito agressivos entre os vereadores, enfim, as várias alas. A moradia sempre foi um problema numa cidade, ou sempre é um problema numa cidade grande como São Paulo. Mas especificamente isso pode nortear esse novo plano diretor, ou seja, como é que as pessoas vão viver e se elas vão viver melhor a partir do momento em que elas têm uma casa? Bom, uma coisa é aquilo que pode se prever, se propor num plano. A outra coisa é aquilo que efetivamente pode ocorrer. Quando você cita o plano de 2002, ele era bastante abrangente e não tinha ficado muito claro de onde iriam sair os recursos para realizar o montante daquelas proposições. Quando em 2007 se coloca a necessidade de fazer uma revisão, houve uma discussão de 1 ano e meio, 2 anos, que levou também a uma série de conflitos e interesses diversos dentro da Câmara Municipal, que acabou impedindo a própria aprovação dessa revisão. E somente agora, em 2014, quer dizer, em 2013, o prefeito se vê obrigado a fazer essa revisão. A questão da moradia, hoje ela está sendo colocada como uma questão central do plano, né? A questão central do plano para, inclusive, melhorar o sistema de transporte. É uma alternativa, é uma possibilidade? Sim. Agora, se não se efetivam polos de desenvolvimento para descentralizar o que hoje seria o centro da cidade e algumas outras regiões que estão muito adensadas, e é para onde toda a população vai atrás de empregos, de serviços, a moradia vai sofrer o mesmo problema da exclusão, no sentido de que, se eu construo somente moradias populares, por exemplo, para a periferia, e não levo o serviço, não levo o desenvolvimento econômico local, eu impeço que essas pessoas consigam conviver naquele território. Ou seja, perpetua a ideia de regiões dormitórias, é isso? Sim,
perpetua a ideia. Hoje nós temos isso, né? Basicamente, São Paulo tem muito disso. Mas há uma discussão especificamente nesse plano de se reocupar o centro da cidade, que há estudos de que há uma densa área não ocupada que poderia servir para moradia, inclusive de baixa renda. Dizem que para melhorar a violência basta pôr as pessoas lá. Quando fica vazio, a violência normalmente graça na região. Eu tenho espaço no centro suficiente para melhorar essa situação sem levar em conta esse adensamento maior de zonas de desenvolvimento nas periferias? O centro não adianta só colocar, não dá para colocar todo mundo no centro da cidade, dá? Não, sem dúvida nenhuma. Porque há uma discussão que parece equivocada nisso, achando que basta reocupar o centro e o problema da moradia determina. O senhor acabou de citar que se eu não tiver centros de desenvolvimento nas periferias, ou seja, com indústria, com polos econômicos, né, micropolos econômicos, para que aquelas pessoas não precisem vir para o centro, aí eu conseguiria diminuir primeiro a demanda pelo centro e reocupar o centro. Isso. Digamos assim, obviamente no centro nem há mais terras suficientes, não há terra para a construção. O que existem hoje, existem algumas grandes habitações, algumas ocupadas, que precisam se rever justamente ou legalizar esse processo de ocupação. E ocupar ou habitar mais o centro, ele é parte, ou pode ser uma necessidade, ou pode ser importante para ele não ficar tão vazio à noite, como se diz, mas é importante que se descentralizem o conjunto dos serviços, a economia, para que a cidade se mobilize de forma mais homogênea. Digamos que todo mundo se mobiliza para o centro e ele vai embora do centro, né? Então, durante o dia, o centro é frequentado por 4, 5 milhões de pessoas e durante a noite, se eu não me engano, no centro, que a gente chama do centro AC e seus distritos, morariam entre 110 mil e 150 mil pessoas. Essa equação não fecha, porque a gente tem à noite um centro bastante vazio, pouco iluminado, inseguro. Então a gente precisaria ter uma habitação mais adensada, sim, ou seja, mais pessoas mais presentes. Talvez associado a outras políticas de como poder fazer com que as pessoas tenham um outro movimento no centro que não necessariamente das 9 da manhã às 6 da tarde. Porque quando dá 7h30 você tem, digamos, o centro, por exemplo, histórico, totalmente vazio e totalmente perdido. É a realidade de São Paulo hoje. A realidade de São Paulo. O senhor acha que o debate político está enviesado hoje, pouco estadista, ou seja, de pensar daqui a 20, 30 anos? Claro, boa parte dos movimentos sociais também insuflada para exigir apenas o que aquele movimento social quer, seja moradia, seja só transporte, e não necessariamente pensar no coletivo? Sim, isso está um pouco atrelado a nosso início da conversa, de que as pessoas pensam bastante de forma individual, pouco a longo prazo, e infelizmente o sistema partidário, ele pensa mais como gestão de governo, que é um período normalmente curto, de 4 anos, e não como uma gestão de Estado ou uma gestão de cidade. Eu acho que falta o comprometimento do político de que ele não vive num período da cidade de 4 anos. Ele vai viver numa cidade durante 20, 30, 40 anos, seus filhos, seus netos. Então, há que mudar essa lógica de pensar em governar pelo poder, para governar efetivamente para uma cidade. Então a expressão plano de governo de um candidato não é ruim. O plano quem tem que ter é a cidade. Ele tem que dizer como ele pretende administrar aquele plano, é isso? Sem dúvida. De torná-lo mais eficiente. Sem dúvida. Nós estamos sempre procurando qual é o plano de governo, enquanto nós cidadãos tínhamos que estar pensando qual é o plano para a cidade. O que vai acontecer ou deve acontecer em São Paulo? Independentemente do prefeito que estiver ocupando a cadeira. Prefeitos, dos próximos 10, 15, 20 anos. Quer dizer, eu, cidadão, nós precisamos compreender que, bom, a cidade hoje está desorganizada, está suja, ela tem uma série de problemas. Como é que esses problemas podem se organizar com ações e propostas de curto, médio e longo prazo? E que eu tenha uma consciência de que, ainda que eu precise revisar esses planos ou essas ações durante algum tempo, mas de que eu tenha certeza de que em tais locais vai haver um desenvolvimento, que eu posso me direcionar se eu sou investidor para aquele local, se eu quero morar naquele local porque tenho minha família, lá eu vou ter condições de ir no cinema, de ter acesso a serviços públicos. Enfim, se eu tenho essa visão de que isso pode acontecer, eu também posso me mobilizar enquanto cidadão dentro da cidade de uma outra forma e contribuir para que isso ocorra e melhore. Mas falta muito
falta ainda a cultura tanto do cidadão quanto dos nossos políticos de pensar realmente a longo prazo. O que é dramático, na opinião do senhor, hoje na cidade de São Paulo, que o plano tem que, de alguma forma, planejar, obviamente, mas tem que disciplinar? De que maneira que tem que crescer, de que maneira tem que evoluir? Eu penso que tem uma cidade brasileira do norte, não me recordo agora o nome, perdão, mas eu vi que eles tinham desenvolvido como se fossem 5 ou 6 centros diferentes. Eu até perguntei, qual é o centro da cidade? Né? Porque aquela cidade não parecia que ela tinha um centro. Ela tinha vários centros onde lá funcionavam em cada um deles um conjunto de serviços, um conjunto de possibilidades, onde todo um território lá poderia se desenvolver. O que eu vejo? Hoje uma cidade muito expandida do ponto de vista da sua habitação, enfim, do seu desenvolvimento, e para isso o plano hoje prevê, ou seja, o plano prevê o não crescimento horizontal, preservar hoje o que existe de mata, o que existe de área rural, voltado talvez para um desenvolvimento mais do turismo, tentar adensar a cidade, mas a questão está nesse adensamento. Como o adensamento vai ser realizado, que é o grande X da questão. Se ele for adensado, numa primeira proposta, por exemplo, existia de que estava no plano de metas, no plano de governo do prefeito, de pensar no arco do futuro, a zona leste mais as marginais. É uma opção, porém, estamos falando de locais que também estão saturados de trânsito, de problemas. Então, penso que há algo mais que pode ser mais afetivo, que está agora no substituto sendo discutido com a vereança, de poder criar não eixos, mas polos de desenvolvimento. Eu acho que isso poderia efetivamente descentralizar esse movimento que existe da cidade para o centro e poder, quem sabe, criar um desenvolvimento mais homogêneo. O senhor falou sobre como a cidade hoje se dá e os problemas dela. A sensação de viver na cidade de São Paulo, embora as pessoas gostem da cidade e, evidentemente, as pessoas não desistem da cidade porque é um polo de desenvolvimento, é um polo de futuro. As pessoas, quando chegam aqui, elas veem o futuro na carreira profissional ou qualquer coisa que façam aqui. Mas a sensação da cidade é que você tem áreas com relativa razoabilidade para morar ou para viver, mas em outros lugares, sobretudo as áreas centrais, onde o lixo é um complicador enorme, além das outras questões de violência e tudo mais, talvez porque ficam vazias demais. Onde é que está essa noção do cidadão que pode levá-lo a querer participar da discussão do plano? Porque bem não está, não há zona de conforto na cidade de São Paulo suficiente para ninguém achar dizer, eu não preciso participar disso porque eu vivo muito bem. Até porque ele se locomove, né? Ele vai sair da área que ele acha boa, vai ter que ir para uma área que está degradada. Bom, eu não sei se é a solução, mas eu entendo de que a participação do cidadão para que ele tenha uma interação com a cidade e tenha um maior conforto vai se dar quando ele participe. Só que a participação do cidadão neste plano diretor, ele foi, foi garantido nas audiências públicas. As audiências públicas, elas hoje ainda estão num sistema que nós estamos todos acostumados a fazer, onde alguém fala, os outros escutam, ou alguém manipula informações para que os demais façam alguma discussão e participação. Eu diria que a gente tem que participar menos e interagir mais. As pessoas têm que dialogar mais, aprender sobre o que estão falando e aprender com as outras a construir planos. Por isso aposto muito no que a gente está chamando planos de bairro, que inclusive está garantido agora no plano diretor. Ou seja, de que os bairros possam se organizar por distritos e que a própria comunidade, junto com o poder público, consigam estabelecer planos de trabalho. E é ali onde me parece que poderá haver maior participação, maior identidade do cidadão com o seu local e poder fazer as grandes transformações das cidades. Eu não acho que a grande transformação da cidade está nas questões macros, mas sim em questões mais micros de como o cidadão vai se sentir melhor, mais confortável, com mais sensação de segurança de sair à rua, porque conheceu o vizinho, porque sabe que, enfim, naquele ambiente ele tem outras possibilidades. Há um certo anestesiamento de quem mora na cidade, mesmo de quem governa, para não ver coisas que pareceriam óbvias se fosse uma situação. Eu vou me referir, por exemplo, à coleta de lixo na cidade. Sempre nos meses de chuva, de verão,
você vê às 3 horas da tarde aquela série de sacos de lixo na calçada, no chão, a chuva vem, leva aquilo para o bueiro, entope e alaga aquela região. Isso parece ser tão óbvio de ser evitado, tão fácil de ser evitado e tão óbvio de ser visto, mas nem quem coloca o lixo e nem quem é o responsável para ter uma política de como essa coleta deve ocorrer parece se mexer. Há um anestesiamento de que a cidade é assim mesmo, não tem muito o que fazer. Talvez seja porque o sujeito participa só no que tem interesse direto para ele e não interage com o coletivo. Há um problema de entender a cidade como, se entender como parte dela e entender a cidade como parte da sua vida? Sim. Eu acho que as grandes metrópoles, e São Paulo pela sua dimensão, ela nos afasta das grandes decisões, aparentemente, e nos faz entender, ou faz entender as pessoas de que tais problemas não são nossos, mas são de alguém que precisam resolver. E nessa dinâmica, a gente acaba também se desresponsabilizando por aquilo que é responsabilidade primeira do cidadão, que é cuidar de qualquer espaço, né, público ou privado. O público é de todos? O público é de todos. Todos. Literalmente de todos. Eu acho que temos aí um problema de educação. Quer dizer, não adianta só pensarmos na questão da coleta seletiva, mas tem uma questão de educação que a gente tem que estar desde a escola, na família, com a questão de o que é o espaço público, o que é nosso, mas não que é nosso como direito somente. É nosso como responsabilidade de cuidar dele. Portanto, eu tenho que olhar para ele, se eu não tenho condições de cuidá-lo diretamente, eu tenho que me juntar com você, com outras pessoas, para dizer o que nós vamos fazer juntos para cuidar deste espaço que é nosso e que não é do poder público. Aliás, o poder público, para mim, hoje, deveria ser as pessoas efetivamente compromissadas e responsabilizadas pelo espaço, que junto com o chamado poder público, que são as ditas autoridades que estão hoje representando, organizando a questão administrativa e poder, para efetivamente olhar para uma cidade. Nós temos que nos empoderar, nós somos o poder público. Então, assim, se algo não funciona, porque nós, enquanto cidadãos, também não estamos assumindo enquanto responsabilidade nossa. Jorge, uma última pergunta. Levando-se em conta esses últimos embates aí da discussão na Câmara Municipal, e que já vem de algum tempo, e o plano diretor, você fazia menção antes da gente começar a gravar a entrevista, que o plano é só uma parte, depois tem que discutir as zonas urbanas de crescimento, de que o que pode ser permitido nessa, naquelas, ou seja, sim, é só o começo da discussão. Você está otimista dentro dessa lógica que você disse de participação verdadeira, de interação verdadeira, não apenas de participar e exigir a sua parte no bolo? Você está otimista com relação, mesmo, inclusive nos embates políticos entre Câmara e Prefeitura? Em relação à participação, eu não estou muito otimista ainda não, mas eu tenho que acreditar que alguma mudança tem que vir. Eu digo que não estou muito otimista porque o responsável por esse modelo não é necessariamente o governo ou a Câmara, mas somos todos nós que mantemos a história de que há um salvador que virá dizer o que nós temos que fazer para a gente ter uma vida melhor. E eu acho que é exatamente o contrário. É a gente se entender de que, como coletivo, como interação, é que a gente terá a força necessária para ter essa superação. Então, assim, ainda que eu não sou muito otimista, porque eu acho que os governos se utilizam desse mecanismo, porque o que acontece? Se as pessoas não interagem, mas elas participam, elas falam, criam uma grande confusão, grandes manifestações, mas nada fica claro do que precisa ser feito. E o governo acaba pincelando aquilo que lhe é de interesse e diz, olha, a comunidade diz tal coisa, aquele movimento diz tal coisa, eu estou fazendo. Para atender momentaneamente. É mais para atender momentaneamente e continuar controlando a forma daquilo que se quer do que efetivamente ouvir. Aí é maniqueísmo, não é política de estadista, né? De certa forma, maniqueísmo. Precisa de mudanças. Jorge Duarte é presidente do Conselho de Desenvolvimento Local da FEComércio. Jorge, muito obrigado. Vale só reforçar, o plano diretor está sendo discutido na Câmara, já na verdade, uma primeira fase do planejamento, mas que a cidade pretende se entender como evoluir até o ano de 2029. Você está convidado a sempre participar dos debates aqui na FEComércio. Até a próxima.